Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira. Dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciado os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Irmãos e irmãs, estamos ouvindo nesses dias, no Santo Evangelho, o capítulo 6 de São João, em que Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão vivo descido do céu, dado para a vida do mundo. No trecho de hoje, Jesus havia se retirado sozinho para a montanha. Os discípulos, então, um pouco decepcionados, vão até o barco, atravessam o mar, procurando Jesus. Jesus vem ao seu encontro, eles têm medo. Assim ouvíamos sábado. Jesus, porém, diz: sou eu, coragem, não tenhais medo. E chegam sozinhos, sem esforço da sua parte, à outra margem, guiados por Jesus. Assim hoje, no dia seguinte, diz o evangelista, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido nela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Quando chegaram outras barcas de Tiberíades, ou seja, o mar da Galileia, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram as barcas, foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Eles procuravam em Jesus um libertador, procuravam em Jesus um Messias semelhante a Davi ou a Salomão, mas procuravam com tanta vontade e energia que faziam este sacrifício. Era uma viagem arriscada, afinal atravessar 12 quilômetros mais ou menos sobre as águas do mar da Galileia, que de vez em quando as ondas assustam os barcos até hoje. Eles vão porque querem ver Jesus. E quando encontram Jesus, ouvem dele: vocês estão me procurando não porque souberam interpretar o sinal da multiplicação dos pães, quer dizer, o sinal da gratuidade, o sinal da abundância da graça divina, mas porque comesses pão e ficasses satisfeitos, quer dizer, estão ainda no nível muito materialista. E Jesus corrige: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Fica uma pergunta para cada um de nós, a começar de mim. Como tem sido o nosso esforço para corresponder ao desejo de Deus que nos quer consigo na felicidade eterna? Fazemos imenso esforço pelas coisas materiais, das quais temos necessidade, sem dúvida. Mas como anda o nosso esforço pelas coisas que não passam, pelo alimento da vida eterna? Como anda o nosso esforço para podermos corresponder ao céu? É o que o Senhor nos questiona hoje no Santo Evangelho. Diz Jesus: esforçai-vos pelo alimento que não se perde e que o Filho do Homem vos dará. Ele está preparando então o dom do pão vivo que é Ele mesmo. Este Filho do Homem é quem o Pai marcou com o seu selo. O selo do Pai, quer dizer, ele pertence ao Pai. O selo do Pai é o Espírito Santo, que unge e consagra Jesus desde sempre e para sempre. Diante disso, a multidão pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Como é que podemos agradar a Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Não é uma obra que se faz por merecer a graça de Deus, mas é a aceitação de Jesus como o Salvador. É esta a obra de Deus em nós. Por aceitar esta obra de Deus é que os primeiros cristãos entregaram a sua vida. Muitos deles no martírio, como vimos hoje na primeira leitura do diácono Estevão. Como Jesus, ele foi acusado sem provas e injustamente, também sem provas e injustamente, condenado pelo Sinédrio. Depois amanhã vamos ouvir o apedrejamento de Estevão, o discurso e depois o apedrejamento dele. Ele preferiu perder a vida neste mundo a perder a fé em Jesus. O mesmo se sucedeu com gerações de cristãos. Hoje nós celebramos Santo Expedito. Santo Expedito, um soldado do exército romano, da atual Armênia, naquela região da atual Armênia, um comandante que vivia uma vida pagã. No entanto, o cristianismo foi se espalhando nos inícios entre os comerciantes, que andavam muito, e sobretudo entre os soldados, que iam de uma parte a outra. Então hoje nós celebramos a memória
de um santo soldado mártir, um comandante do exército romano do século IV na Armênia. Como dizia, ele levava uma vida de devassidão, como muitos soldados do seu tempo. Porém, ao ouvir falar de Jesus e dar o seu sim a Jesus, ele sabia que estava correndo risco de vida. Primeiramente, não seria mais promovido no exército, e depois poderia ser denunciado como traidor, como cristão, o que de fato aconteceu, e assim ele foi martirizado. Não sabemos como foi o seu martírio, no entanto, o seu testemunho foi tão forte que perdura até os dias de hoje. A tradição popular invoca Santo Expedito como santo das causas rápidas. O nome Expedito significa aquele que corre com rapidez. Certamente era uma das funções dos soldados no Império Romano, correr com rapidez, levando uma mensagem ou algo assim. Expedito significa, pois, aquele que é rápido. E a tradição também da arte da igreja retrata Santo Expedito com as vestes do soldado romano, capitão, comandante do exército romano, e também com duas palavras latinas. Aos pés de Santo Expedito, um corvo gritando cras. Cras em latim significa amanhã. E isto simbolizava a tentação que o demônio infligia a Santo Expedito. Deixa para amanhã. Amanhã você se converte. Amanhã você aceita Jesus. Amanhã você faz o bem. E, porém, Santo Expedito pisa o corvo, quer dizer, vence a tentação, dizendo, odie. Por isso, a outra frase na mão dele, odie, hoje. Hoje é o dia da conversão. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de dizer sim ao Senhor. Hoje é o dia de fazer o bem. Que por intercessão de Santo Expedito, nós também não adiemos a nossa conversão, não adiemos o dia de fazer o bem, e lembremos-nos de que o nosso destino não é a morte, mas o reino de Deus. Façamos por merecer ou corresponder, melhor dizendo, ao reino de Deus que Jesus prepara para nós. Nosso alimento no caminho do reino é a Santa Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.